Então, a missão aqui é resolver um exercício de pH, questão do Mackenzie 2018, e depois uma questão da Estadual de Goiás 2017. Questões numéricas acerca do pH, questões que vão tratar da parte de cálculo, propriamente dito, sobre o pH. Para começar a conversa, o exercício é um exercício de qualidade, né? Mackenzie, ele pesa pelos exercícios de qualidade. Ele fala que o estudante recebeu 3 amostras de suco de frutas com volumes iguais, análise de pH, que foram realizadas a 25 graus Celsius e 1 atm, com a referência. Após realizar a análise tensiométrica, os resultados obtidos foram suco de limão, pH 2, suco de uva, pH 4, o suco de morango, pH 5. O exercício ele vai comparar algumas coisas. Então, o pH 2, no caso do suco de limão. pH 4 para o suco de uva, pH 5 para o suco de morango. Para começar a minha conversa, este é o mais ácido, este é o menos ácido. Nós compreendemos também que tudo aquilo que é menos ácido é, por conseguinte, mais básico. Aquilo que é mais ácido é menos básico ou menos alcalino. A acidez, a basicidade, mas como eu vou tratar aqui de substâncias pH menor que 7, eu vou me pautar na acidez. Então, a acidez é uma função da concentração de H+. É isso que vai medir a acidez dos meios, é assim que a gente mede a acidez dos sistemas. E aí ele vem com algumas afirmativas. O suco de limão é 10 vezes mais ácido do que o suco de uva. Então, eu vou fazer um cálculo aqui. A acidez do limão dá igual à concentração de H+ no limão. A acidez da uva será igual à concentração de H+ na uva. Na outra aula que eu havia tratado com vocês, era de que, a gente sabendo o pH, nós teríamos imediatamente a informação da concentração de H+. Então, num macetezinho, havia dito que quando
o pH for igual a X, a concentração de H+, será 10 menos X. Esse é o parâmetro, é o padrão de comparação. A concentração de H+ no suco de uva 10-4, a concentração de H+ no suco de limão 10-2. Matematicamente, chega 10 ao quadrado, igual a 100, né? Então, a acidez do limão é igual a 100 vezes a acidez do suco de uva e não 2 vezes. Vale dizer, por ser uma escala logarítmica ou escala potencial, como queiram, a variação de uma unidade significa 10 vezes maior. Variar 3 unidades significa 1000 vezes maior. Por isso, não é inteligente diminuir a acidez das coisas. Diminuir a acidez e elevar o pH, né? A simples adição de água. É necessária muita água para variar pouco o pH das coisas. Ou seja, a letra A está fora. Ele fala em 2 vezes. Uma outra coisa que vai aparecer aqui é dizer que a concentração oxidrila iônica do suco de morango é 1 vezes 10-5. Nós marcamos também, numa outra aula, nós apresentamos que foi a seguinte, que a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, elas têm que valer 10⁻14 toda vez que os sistemas estiverem a 25 graus Celsius. Ou seja, a concentração de H+ no morango versus ou vezes a concentração de OH- o mesmo morango tem que dar 10⁻14. Como o pH do morango é 5, a concentração de H+ no morango é 10⁻5 vezes a concentração de OH-, isso tudo chega a 10⁻14. Uma operação matemática fundamental, 10⁻14 sobre 10⁻5, o que dá a concentração hidroxiliônica ou oxidriliônica morango igual a 10⁻9 e não 10⁻5.
letra C fala o seguinte: o suco de uva, com a acidez da uva, é quantas vezes a acidez do morango. A estratégia sempre de comparação, né, gente, uma sobre a outra. Quantas vezes? Por quê? Matematicamente, a acidez da uva, a função da concentração de H+, a uva. A acidez do morango, a concentração de H+, no morango. Aqui, 10 a menos 4. Aqui, 10 a menos 5. O que matematicamente dá 10 à primeira. Portanto, a acidez da uva é igual a 10 vezes a acidez do morango, o que leva a letra C. Eu não gosto de abandonar, que C é a C de coração, né? Então, letra C gabarita corretamente essa questão aqui do Mackenzie 2018. Justificar os dois outros itens. Vou aproveitar para dar uma dica aí sobre a questão de colorimetria. Ele fala na uva a concentração de H+ igual a 10 a menos 4. Eu já sugiro que você faça o seguinte, ó. Como a concentração de um e a concentração da outra multiplicados, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que dá 10 a menos 14, para que isso chegue aos 10 a menos 14, isso aqui tem que ser 10 menos 10. Portanto, a concentração de H+ na uva é muito maior do que a concentração de OH- nessa mesma uva. Há uma questão clássica aí, gente, é a seguinte, de falar, no ácido tem OH-? Sim, no ácido tem OH-. No básico tem H+? Sim, tem H+. O que a gente tem que associar é, quando o pH for menor que 7, óbvio, estou pensando a 25 graus Celsius. Quando o pH for menor que 7, a concentração de H+ maior que de OH-. Quando o pH for maior que 7 a 25 graus Celsius, a concentração de OH- maior que a concentração de H+. E quando o pH for igual a 7, as concentrações são iguais. Isso tudo pensando-se a 25 graus Celsius. Aí a letra E falava da fenolftaleína, gente. Eu vou marcar aqui uma outra informação sobre alguns indicadores ácido base. A fenolftaleína, ela indica a cor rosa, cor avermelhada, um tom de rosa
somente para meio básico. E incolor para neutro ou ácido. Bom, a fenolftaleína ela é utilizada de fato para indicar meio básico. Isso é o padrão da fenolftaleína. Tem outro indicador muito comum no laboratório, no dia a dia, ele é super interessante. O azul bromotimol. Ele é azul para meio básico. Ele é amarelo meio ácido. No meio do caminho, ele é verde para os meios aproximadamente neutros. Porque são vários tons de verde que acabam sendo construídos. É um indicador bastante interessante. Inclusive os físicos, em São Carlos, principalmente, o pessoal tem feito alguns trabalhos. As soluções por conta da questão da absorção de determinados comprimentos de onda, da presença maior ou menor do cátion H+, ou do próton, né? Que é o H+, ou H3O+, tem a ver com a absorção do hidrogênio. São coisas, para quem for para essa área de pesquisa, é bastante interessante. As tonalidades aqui, azul de bromotimol. Eu, particularmente, sou um admirador desse composto. Varia de coloração em função dos meios. Cheio de indicador aí no cotidiano, né? O olho roxo é um exemplo clássico, uma faixa, um espectro gigante de colorações, entre outras coisas mais. Para dar sequência, vou tratar da questão da Federal de Goiás, Estadual de Goiás, perdão, 2017. Ele fala que uma solução de hidróxido de potássio foi preparada pela dissolução de 0,056 gramas de KOH em água destilada, obtendo-se 100 ml dessa mistura homogênea. E ele quer saber qual é que é o pH do sistema. Primeiro eu quero saber qual é a solução. A solução é 0,056 gramas de KOH em 100 ml. O KOH é uma base, um hidróxido, na classe das bases fortes. Ou seja, ele tende a ionizar ou a dissociar, né? Tem alguém mais radical aí? Vai falar, não é ionização, é dissociação. Então, dissocia
100%. Quer dizer, o KOH em água forma K+, mais OH-. Eu sugiro que vocês, sempre que necessitarem, utilizem a estratégia do algoritmo do equilíbrio. Então, 1 mol disso forma 1 mol disso. 0,0. Por quê? Tem o alfa sendo 100%. Se o alfa não fosse 100%, você vai falar, pô, reage metade, forma X. 0,056 gramas de KOH são quantos mols de KOH? Quem for fazer uma continha brevezinha, assim, né? Número de mols, a massa sobre a massa molar. 0,056 gramas. Dividido pelos 56 gramas por mol, eu preciso dos meus dados matemáticos para poder fazer isso aqui. 56 vezes 10 a menos 3 sobre 56, o que dá 1 vezes 10 a menos 3 mol de KOH. Se 1 produz 1, então 10 a menos 3, ou 1 vezes 10 a menos 3, produz 10 a menos 3 mol de OH-. Com OH-, eu leio ou eu calculo de maneira direta o pOH. E eu calculando o pOH, eu vou conseguir calcular o pH. Por quê? Eu sugiro que, quando não se falar em temperatura, nós adotamos o pH mais o pOH valham 14. Por quê? Você deveria ser um pouco mais rigoroso e falar, ó, sistema medido a 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão de trabalho. Mas antes de fazer qualquer coisa, a concentração de OH- é o número de mols sobre o volume. O número de mols, 1 vezes 10 menos 3 mol. E o volume, 100 ml ou 0,1 litros. O que, matematicamente, nos leva a este valor, 10 a menos 2 mol por litro em OH-. Vou dar esse preparo para eu chegar e fazer o cálculo agora. O pOH é menos log da concentração de OH-, ou naquela lógica, se isso é a concentração, o pOH
valerá 2. Eu vou demonstrar pelo logaritmo menos log de 10 menos 2, OH igual menos 2 log de 10, OH igual a 2, log de 10 é 1, portanto, OH 2. Como OH mais pH deve valer 14, 2 mais pH igual a 14, o que implica pH 12 nesse sistema. Só para justificar aqui, alternativa na letra B para esse exercício da Estadual de Goiás. Só para concluir um comentário, né, gente? Marcar pH 2 ou pH menor que 7 significa, para quem está fazendo análise, que você não associou adequadamente, do ponto de vista qualitativo já, o sistema apresentava aí uma base, não um ácido na sua composição.